Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma coisa bem importante sobre hidratação. Hidratação tem a ver com água, né? E aí a gente fica pensando, você vai ao médico, você vai ao nutricionista e todo mundo fica falando pra você precisa beber água, você precisa beber água, você precisa beber água. E você já pensou no tipo e na qualidade da água que você toma? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. A água, ela está envolvida em tudo que a gente faz. No banho, para escovar dente, para cozinhar, né? A água está envolvida num monte de situações. Então, a gente nunca para pensar que tipo de água que a gente consome, né? E o que tem dentro da água. Aí que vem os problemas, né? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Então, eu vou explicar para vocês o que tem dentro da água, para vocês poderem identificar melhor a qualidade da água que vocês estão consumindo, tá? Então, eu vou falar para vocês o que são eletrólitos. Então, eletrólitos é uma parte dentro que está composto dentro da água que tem a ver com o quê? Com os minerais. Isso tem a ver da fonte que ela é retirada, da onde vem essa água. Então, dependendo da fonte, ela vai ter mais sódio, ela vai ter mais magnésio, ela vai ter mais zinco, ela vai ter mais fósforo, ok? Isso é muito importante. Isso é importante porque a gente tem que pensar que a gente tem que nutrir a nossa célula. É super importante a gente nutrir a célula. Aí vamos para alguns sinais que você pode ter se você está desidratado. Cansaço, fome ou ganho de peso. Falhas no sistema circulatório, então quando você está inchando demais. Quando você não vai ao banheiro, né? Quando você fica com o intestino preso, isso chama-se constipação. Retenção de líquido, então quando você está inchando muito, mãos, pés. Quando você começa a ter déficit de memória. Quando você tem mau hálito. E quando você também tem baixo desempenho atlético, tá? Isso seja para aquela pessoa que faz uma caminhada, que corre, que anda de bike, tá? Qualquer atividade física que você tenha uma baixa no seu desempenho, tá? E também uma coisa que eu quero deixar aqui bem importante. Quando o idoso ele tem uma deficiência de água, quando ele está desidratado, ele começa a ter alucinações. É como se ele ficasse meio bipolar. Então, ele vê coisas, ele fica de mau humor. Então, você sempre tem que avaliar como que está a hidratação desse idoso, tá? Até porque muitos idosos consomem muitos medicamentos e alguns dos medicamentos fazem com que você tenha uma eliminação de água muito grande, ou através do suor, ou através da urina, tá? Lembra, lá atrás eu já fiz um videozinho falando de como a gente avalia a desidratação no idoso. Então, você vai pegar a mão do idoso, tá vendo, ó? Quando a gente pega, a pele solta fácil, tá vendo, ó? Quando você pega a pele e ela gruda, isso significa que este idoso está desidratado, tá bom? Então, quando ela gruda, quando ela demora mais tempo para voltar, tá? Vocês sabem que por que as pessoas ficam de ressaca? As pessoas ficam de ressaca, por quê? Porque ela desidrata. Então, aquela pessoa que vomita muito, que vai pra balada e depois passa muito mal, o que aconteceu? Ela desidratou. Então, por isso que ela passa muito mal, é por causa disso mesmo, porque tá faltando o quê? Hidratação. A gente tem 3 estágios de hidratação no nosso corpo, de desidratação. A gente tem a leve, que é 5%, a moderada, que é de 5 a 10%, e a gente tem a grave, que é de maior ou igual a 10%, tá? Então, quando você tá, por exemplo, de ressaca, o que acontece? Você perde muita água, né? Você perde muito eletrolíticos. Hidratação, então, não é simplesmente só tomar água. O objetivo da água ela é levar nutrientes para a célula, ela é hidratar essa célula. Isso que é muito importante. Pode dizer que a hidratação ela é composta de 2 situações. Ela é água e mais os eletrolíticos. Isso é igual à hidratação. Vou falar algumas coisas que eu tenho estudado e tenho visto e tenho ficado um pouco preocupada. As pessoas falam muito do pH da água. Ah, água
muito ácida não é boa, o que é boa é água alcalina. Então, às vezes, quando eu fui fazer umas pesquisas no YouTube, e aí existem algumas pessoas que são leigas, né? E aí eles compram aqueles avaliadores de pH da água. É importante a gente avaliar o pH da água, mas é mais importante a gente avaliar a composição dessa água. Como eu disse anteriormente, o quanto ela tem de magnésio, o quanto ela tem de fósforo, o quanto ela tem de zinco, é isso que é importante. Então, as pessoas ficam presas ao pH. Então, por exemplo, vamos dar uma fonte aqui. A Bonafonte, ela tem um pH muito ácido, né? Enquanto a Minalba tem um pH mais alcalino. Então, vamos entender também o que é pH. O pH é quando o ideal seria 7. Quando você fica mais para baixo, então significa que você é mais ácido, ok? Abaixo de 7. Acima de 7 significa que ela é alcalina. Por que é importante? Porque o nosso sangue, ele é alcalino. Então, nós devemos consumir alimentos e água mais focados a essa qualidade de alimentos. Mas a gente vai falar aqui só de água, depois eu vou fazer um outro só de alimentos, que é importante também a gente entender quais são os alimentos alcalinos, tá? Então, falando de água, então não adianta você consumir, tudo bem, vamos falar da Bonafonte. Ela tem uma quantidade, ela é ácida, mas a qualidade dos nutrientes dela, dos eletrólitos, são super bons, diferente da Minalba. Ela não é, por exemplo, uma água ácida, mas os eletrólitos delas é muito baixa. Lá dentro do metabolismo, dentro do nosso organismo, isso se transforma. Então, não adianta você consumir uma água com pH baixo, ela até pode ser ácida, mas o que ela tem que ter dentro da composição dela é mais eletrólitos. O pH é importante, sim, mas também a gente tem que avaliar o que tem dentro desta água. Se você não tem uma qualidade de água, você não sabe que tipo de água que é o teu filtro da tua casa, se o teu filtro é aquele de barro, né? Você não sabe que tipo que é aquela vela que você compra, não tem problema. Você continua com aquela água que você pega da torneira e você põe o quê? Um pouco de água que você compra no mercado. Você pode colocar uma água de Birá, você pode colocar uma Bonafonte, tá? Entre outras também. São Lourenço também. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Então, as minhas dicas de hoje são essas. Compartilhem os vídeos, comentem, divulguem, deixem suas sugestões, tirem suas dúvidas, tá bom? Grande beijo para vocês, até mais!